Salve, salve! Estamos aqui de novo para mais um Mostra o Seu que eu mostro o meu. E hoje aqui temos uma dupla, um muito conhecido e outro ainda não tão conhecido assim da moçada, mas que em breve será. Tô falando aqui do meu querido Maicon, conhecido também como Boneco de Cera, mestre Boneco de Cera, capoeirista, carioca, gente boa, colecionador entusiasmado, disse que me viu na última CCXP, mas ficou com vergonha de falar comigo. Pô, meu, pelo amor de Deus. Maicon vai mostrar uma peça da sua coleção aí que é bem legal, que é uma peça que eu tenho também e que ele conseguiu lá na última CCXP. E quem vai estar aqui com a gente também hoje é o intrépido sedutor aí, o infeliz Alessandro Pernizila, finalmente dando as caras aqui. Finalmente, parece até que eu tinha convidado ele há muito tempo e não tinha aceitado, mas não, convidei num dia, no mesmo dia ele mandou vídeo. Pernizila é uma figura muito conhecida aí desse universo de coleções, de bonequinhos, de He-Man, de estátua. Vai estar aqui mostrando o seu e uma peça bem legal. Espero que vocês curtam aí a dupla de hoje, Alessandro Pernizila e Maicon. E o Maicon, eu sei que ele é fã do Pernizila também, infelizmente, cara. Escolhe melhor seus ídolos aí, meu velho. Mostra o seu que eu mostro o meu. Fala, galera do canal Joey Collection. Salve, Joey. Como é que vocês estão? Tudo certo? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Joey pelo convite para participar desse quadro que particularmente eu sou muito fã, que tem o nome... né? E então, vamos lá. Antes de eu apresentar essa peça que tem uma importância muito grande para mim, né, dentro da minha coleção, que tá aqui atrás, eu vou falar um pouquinho do porquê essa peça é muito importante para mim, né? Eu moro no Rio de Janeiro e pra galera que já costuma frequentar o evento, né, sabe que a CCXP acontece em São Paulo. E eu sempre tive a vontade de ir na CCXP, e em 2024 surgiu a oportunidade de eu fazer essa viagem para São Paulo e curtir a CCXP. E eu fui, né, chegou lá, eu andando pelos stands que estava tendo lá, eu vi o stand da Iron Studios e já corri direto, e foi logo para a ala dos exclusivos. E quando eu cheguei lá, eu vi essa peça, né, e aí eu enfrentei a fila, fiquei, eu acho que uns 40 minutos na fila, mas eu fui na quinta-feira, peguei, né, a peça, consegui comprar ela, e quando eu comprei, bateu outra ansiedade, que era de voltar pro Rio de Janeiro, pra minha casa, para poder abrir a caixa e expor ela na minha estande, né, que tá aqui atrás. Então, essa peça tem uma importância grande pra mim, porque sempre que eu olho pra ela, eu lembro dessa viagem, né? E eu fiz uma promessa pra mim que todo ano agora eu vou ir na CCXP e todo ano, se Deus quiser, eu vou trazer uma peça de lá pra sempre que eu olhar, essa daqui foi da CCXP 2024, essa daqui CCXP 2025, essa daqui CCXP 2026 e assim diante, né? Então eu vou mostrar pra vocês essa peça, é uma peça muito importante pra mim, eu gosto muito dela, eu fico muito feliz quando eu chego do meu trabalho e eu sento aqui no meu computador pra mexer um pouquinho, e aí eu olho pro lado aqui pras estantes e olho todas as peças e eu olho certinho pra ela assim e já penso em toda a viagem que foi pra São Paulo na CCXP. Então vamos lá, eu vou mostrar essa peça pra vocês, tá bom? Essa peça é muito importante pra mim e ela tá bem aqui atrás, olha lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a peça. Essa é a peça Superman Alex Ross, que a Iron Studios fez na escala 1:10, né? Uma peça incrível, incrível. E como eu disse pra vocês, sempre que eu olho pra ela, eu lembro da minha viagem, né, pra CCXP 2024, que aconteceu lá em São Paulo. E, cara, essa peça é incrível. Ela é linda, olha lá. Ela é linda, 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 linda. Então, essa é a minha peça do quadro Mostra o Seu que eu mostro o meu, né? E pra galera que assistiu até aqui, um grande abraço. Joey, obrigado pelo convite, meu irmão. Espero ver você na CCXP 2025. Fica com Deus. Valeu! Já que o meu queridão Maicon aí começou com um Super, que a gente tá aí numa pré-semana, né? Faltando aí uma semana pra estreia do Superman, com uma peça muito especial. Eu também venho aqui com um Superman muito especial pra mim. Esse Superman aqui da McFarlane Toys, esse Superman da era Renascimento da DC Rebirth. E esse Superman tem um visual que eu acho sensacional. E o melhor é que ele foi presente. Foi um presente do meu queridão Mr. Little Paul, Paulinho. Um presente que eu nem esperava. Eu ganhei, acho que foi de aniversário.
não lembro agora se foi ano passado, 2024, 2023. Ele me deu também um do Lanterna Verde, veio junto. Esse aqui eu acho que era da coleção dele, mas uma vez ele fez uma postagem e eu acho que eu comentei, falando, caraca, que visual foda desse Superman, nunca tinha visto, eu nunca tinha visto mesmo, esse Superman da McFarlane. E aí, sei lá, muitos meses depois, chegou pra mim aqui de presente. E esse visual aqui é muito bonito, cara, eu gosto demais desse visual desse Superman. Eu acho que um dos Superman da McFarlane que eu mais gosto é esse aqui, e não só porque eu tenho, mas eu gosto demais desse visual dele. E fiquei muito lisonjeado quando o Paulinho tirou uma peça da sua coleção pra me dar. E é uma coisa que eu faço também, que é você tirar uma peça da sua coleção e dar pra alguém, presentear alguém. E eu acho isso muito, muito legal, assim. Acho que é uma forma de você mexer na sua coleção, né? Às vezes para abrir espaço, tal, às vezes para presentear realmente alguém com algo que tem um valor muito maior do que se eu tivesse comprado esse aqui, né? Porque sempre quando eu pego esse boneco para fazer uma foto, alguma coisa, eu lembro disso. Eu falo, caralho, velho, o Paulinho me deu, era da coleção dele, tipo, você ficava na estante dele, ele olhava para esse boneco. Agora ele tá aqui na minha coleção, tá ali no meu cantinho do Superman, que vai ganhar outros supers por agora, aí nos próximos meses, tem que eu tenho que tirar ele da caixa. E ele fica ali no cantinho, eu acho ele muito bonito, muito foda, um visual sensacional. Mostrei o meu. Não é uma estátua da Iron como do nosso querido Michael, mas é esse Superman maravilhoso aqui, da DC Rebirth, aqui no Brasil chamou DC Renascimento, logo depois ali da Era dos 952. E obrigado, Paulinho, novamente por esse presente. Vamos que vamos. Amiguinhos aí que acompanham o Joe Collections, tô aqui, Pernizila, Alessandro, canal Coleções e Causos, para aqui participar desse Mostra o Seu, que eu mostro o meu. Nome merda, né? Mas Coleções e Causos também não é muita coisa. Mas tô aqui contente porque eu gosto desse gordinho safado. Ele me pediu para mostrar uma peça, algo que tenha importância, relevância aqui na minha coleção. Então eu trouxe uma peça antiga, que é esse esqueleto, que é da Sideshow, uma escala 1:5, e depois a Twitterhead acabou assumindo essa coleção e lançou outros personagens de Masters of the Universe. Esse esqueleto aqui, ele é muito parecido com o meu do busto aqui, e eu gosto demais dele. Por quê? Porque o personagem, o esqueleto, para mim é o personagem favorito de Masters of the Universe. E esse esqueleto aqui veio numa situação muito memorável para mim. Então, isso em junho de 2017, 8 anos atrás, eu estava numa situação muito triste. Minha avó estava no hospital, eu já sabia que não ia ter jeito. Minha avó naquele momento era meu mundo. E era uma segunda-feira e eu não sabia o que fazer, não tinha condições, não que eu estava desesperado, mas não tinha condições de trabalhar porque estava muito chateado. Passei na Concept Store, lá tinha um gerente que não era o Paulo Cires ainda, mas o Paulo Cires já trabalhava. E o gerente lá, que era o Márcio na época, sem saber de nada, me ofereceu um café, a gente ficou conversando, comentei sobre a minha avó. E resolvi dar um pulo na Pizzy Toys, porque um dia antes o Renan, dono da Iron Studios, me convidou para dar um pulinho lá, também sem saber de nada. E a hora que eu cheguei lá, tinha essa surpresa. Ele sabia que o esqueleto era um personagem muito importante para mim. Não sabia que minha avó estava numa situação complicada, dramática no hospital. Mas naquele momento me fez muito bem, porque no momento que eu estava desolado, eu descobri pessoas que estavam ali por mim, né? Por gostar de mim, pelo papo e até lembrar de algo, e me deu esse esqueleto, que é exclusivo. A versão exclusiva dele vem com uma cabeça que é a cabeça do desenho animado e tal, mas esse aqui é mais exclusivo que a versão exclusiva, apesar de não ter os extras. Ele é exclusivo porque ele é um protótipo. Então, esse esqueleto é o que a Sideshow mandava para os seus distribuidores divulgarem as peças. E o Renan, lá da Aero Studios, sabia que eu gostava muito e acabou me dando. Foi a primeira peça grande que eu tive na coleção.
Eu cheguei na época até a fazer um vídeo pro canal, nunca reassisti porque eu estava isolado. Minha avó faleceu na sexta-feira daquela semana. Mas, de novo, foi um pingo de alegria num momento tão difícil. Então eu guardo ele com muito carinho pela exclusividade da exclusividade. Nem numeração ele tem. E tem essa história da base, tá vendo? Tem a serpente como se fosse a montanha da serpente. Tem aqui, ó, o símbolo da horda no cinto. A cabeça, a cara dele lembra muito o esqueleto de 2002. E essa é a versão que também está no quadrinho Masters of the Multiverse. Olha que legal, a espada tem um pouco de pelo de gato. Aqui, esse mofado aqui, na verdade, é para simular a lama. Então, não tem numeração alguma, porque, de novo, não pode ser vendido, não pode ser nada. E eu acabei guardando com muito carinho aqui. Mostra o seu agora, Joe. Obrigado pelo convite, tá? E agora, depois aí do Pernizila mostrar esse esqueleto dele aí fuderoso, pra lá de especial, eu trago aqui pra vocês uma peça pra mim que tem muito valor agregado, emocional aqui nesse Principiado da Iron Studios, um pouquinho empoeirado aqui, esqueci de dar uma espanadinha nele, mas tá tudo bem. E, cara, esse Principiado aqui porra, tá empoeirado mesmo. Ele é sensacional demais. E essa é uma franquia, você vê que eu fico até assim, essa é uma franquia que ela me representa muito, cara. Porque ela pega ali a saída da infância, né, pro início da adolescência. E eu não sei como é que eu me liguei nesse personagem, né, do He-Man. Mas era tão marcante pra mim chegar do colégio, eu fazia uma parada. Eu chegava do colégio e sempre fui metido a mexer com som e tal, então eu ligava o meu som na TV, né, o meu som da Aico 3000, e então o som da TV saía na caixa de som. E eu falava, mãe, espera aí que agora é o He-Man, eu já vou almoçar. E minha mãe ficava puta, às vezes batia na porta do meu quarto, que eu fechava a porta para eu poder fazer minha encenação, e eu tirava meu uniforme, botava uma sunga, imagina isso, eu botava uma sunga, e aí pegava a espada, quando eu tinha espada, porque antes pegava um pedaço de um cabo de vassoura lá da minha mãe e usava, né, pra imitar quando ele se transformava. Cara, isso era sensacional. E por mais que o He-Man fosse, né, aquilo que toda criança queria ser, forte e tal, eu acho mesmo, assim, que eu me encantava sempre com o Adam, não por ele ter o cabelo bonitinho, eu tinha cabelo na época, mas por ele ser o cara que era deixado de lado, né, era o frágil mesmo, sendo forte pra cacete, mas era o frágil. Ele não conseguia fazer os pais dele acreditar nele, que ele podia resolver as coisas. Ninguém sabia que morava ali dentro dele o He-Man com tanto poder e tanta força, era o disfarce que ele precisava. E eu acredito que muitas das dificuldades que eu tive de aprendizado, por causa de ansiedade e dislexia, que eu era meio principiado, assim, sabe? Meio sem ser príncipe, mais Adam do que príncipe. Deixado de lado, pouco acreditado, chamado sequencialmente de burro no colégio, porque eu tinha dificuldade de aprendizado, mas isso na época não era mapeado, isso era como se fosse preguiça, como se fosse sonso e tal. Então o Príncipe Adam me representa muito, sabe? E eu acho que a transformação dele no He-Man, eu acho que a transformação minha pessoal, quando eu decidi passar por isso depois dos 16 anos de idade, de fortalecer não só o físico, mas a carcaça, foi uma época que eu fui bem forte, e passei a ser uma pessoa mais decidida, a me entender melhor, a me respeitar mais. E vamos lá, já que o mundo acha que eu sou burro, que não sirvo pra nada, vamos enfrentar esses caras aí, cara. Com espada ou sem espada, com Grayskull ou sem Grayskull, mas por mim. E assim foi. E assim eu cheguei aos 50. Desse garoto com 10, 11 anos, 12 anos pra esse outro garoto aqui de 50 anos. Principiado, essa peça da Iron belíssima, de Paul Stone, não faz a mínima ideia do quanto que ela representa pra mim. Vamos que vamos. E aí, curtiu aí os convidados? Curtiu as peças dos convidados, a história? Pô, muito legal, né? O Maicon contando a história aí dele com esse Superman, que é um Superman que eu tenho também, que tá ali, que eu ganhei de presente do Hannes, num vídeo até que viralizou aí, um dos vídeos meus, acho que mais visto, se não o mais visto. E o Michael é um garoto muito bom, cara. Um moleque simples, trabalhador pra caramba, ele é mestre de capoeira.
Boneco de Cera é o nome dele. Cara, capoeira é uma parada que eu acho belíssima, assim, aquela parada de luta com dança. É uma expressão cultural incrível, né, cara, que a gente tem aqui no Brasil. Eu tenho uma baita invejinha de nunca ter feito capoeira na vida e ter tido muitos amigos capoeiristas, né? Cresci no meio de vários. Mestre Sossego, Mestre Amendoim da Senzala, porra, gente pra caralho. Fora que uma galera, muita gente da minha quadra onde eu morava jogava capoeira. E eu ia muito quando tinha os maculelê, quando tinha os batizados, sacou? Porra, era muito foda. Eu acho que capoeira é uma parada absurdamente foda. E é um moleque bom, cara, o Michael, gente boa, e pensei logo assim, cara, eu preciso botar o Michael lá pra gravar esse vídeo e vou botar ele com Pernizila, porque Pernizila, ele gosta muito do Pernizila, tá sempre lá vendo os vídeos do Pernizila, tá? Eu falei, vou botar ele com Pernizila que ele vai ficar doido. Espero que você tenha gostado, meu irmão, de verdade. Espero que você tenha gostado e que a gente se veja lá na CCXP 2025. E, cara, essa história aí do Alessandro, da avó dele, história que eu não sabia. Esse esqueleto dele é absurdo de lindo. Não sabia que era um protótipo, né? E nem que ele tinha ganho isso da Iron. Assim como eu não lembro desse vídeo dele, eu devo ter visto, mas eu não lembro desse vídeo dele falando, né? Que ele ganhou quando a avó dele estava hospitalizada e tal. Cara, isso é tão difícil, né? Porque ele tem numa peça uma associação emotiva a um período muito difícil da vida dele, que foi a perda da avó, né, que faleceu dias depois, e ao mesmo tempo ele tem nisso uma simbologia de fraternidade, de amizade, né? Até as pessoas que presentearam ele, o Renan e os outros, não sabiam da situação que ele estava passando com a avó, e o quanto que isso às vezes deve ter ajudado ele, né, não a seguir adiante, que isso é até muito piegas, né? A gente tem que seguir adiante, só tem esse caminho. Mas a levar isso, às vezes ele ganhou um presente material com outros presentes de amizade que às vezes ele não sabia que tinha, às vezes ele não imaginava que outras pessoas nutriam por ele uma admiração, um respeito, um carinho, que às vezes ele não fazia essa ideia, né? E o Alessandro é um cara muito querido aí do colecionismo, um cara conhecido, cantor, já teve banda, é uma figura, tá em todas aí, e é um dos caras mais expressivos desse universo de He-Man aqui no Brasil. Tem uma memória excelente, conhece bastante também, é pau pra toda obra, tudo que você chama ele pra participar, ele participa. E fico feliz que uma peça tão importante como peça tenha para ele um significado muito além do que uma resina e tudo isso, né? A peça que traz ali para ele laços de amizade. Gostei demais. Eu gosto demais de fazer isso aqui, mostro o seu que eu mostro o meu. Gosto demais. Espero que vocês tenham gostado das histórias dos nossos amigos de hoje, do Maicon e do Alessandro. Tenham gostado das minhas histórias também. Se não gostou, tá tudo bem. A vida, vamos seguindo. Quem sabe a próxima vocês gostam. Eu acho até que o Alessandro falou alguma coisa parecida. Se não gostou desse vídeo, me dá uma chance que o outro vai gostar. Ele falou uma coisa assim. Você viu? Acabou vindo aqui na cabeça. Beijo pra vocês. Vamos que vamos.